teologia de Bento XVI. Parte 7. O problema da verdade e a ditadura do relativismo. Agora nos resta abordar a terceira temática para compor nosso pano de fundo eclesiológico. Trataremos daquela que é a questão central de toda a teologia ratzingeriana, o problema da verdade. Já sinalizamos, no início deste capítulo, a importância da verdade na vida e pensamento de Ratzinger. A teologia de Ratzinger é uma conteologia, isto é, uma teologia em diálogo com a Igreja, com a história e com a própria realidade, em busca ou a serviço da verdade. Todavia, reconhece Ratzinger, a verdade já não é a mais relevante na sociedade, na filosofia e, aos poucos, parece ser esquecida também pela teologia, pois predomina um apreço pelo relativismo enquanto doutrina que condiciona a existência hoje. Para tratar da questão da verdade e da ditadura do relativismo, faz-se necessário analisar a crise da pretensão à verdade que o cristianismo vive neste início do terceiro milênio, depois aprofundar como foi se desenvolvendo na maneira de pensar e de existir dos tempos modernos um novo conceito de verdade e realidade que costuma condicionar o nosso pensar e falar. Neste contexto, assinalar que a opção da fé cristã é pelo Logos, isto é, o cristianismo, desde o começo, definiu-se como a religião do Logos, como a religião conforme a razão. E, por fim, demonstrar que o predomínio do relativismo, enquanto filosofia dominante, transloca a fé para o âmbito subjetivo, privando-a de interagir com a realidade. De start, a Igreja perde seu referencial e tudo se torna um produto da opinião humana. É nesse sentido que nos interessa a abordagem desta questão. A colegialidade episcopal nunca poderá ser uma instância subjetiva de decisão na Igreja, mas fundamento da verdade. A Igreja está a serviço da verdade e não pode compreender-se fora dela. Justamente quando a Igreja se afasta da verdade, a fé entra em crise. A crise da verdade é a crise da fé que é a Igreja da Igreja, como demonstraremos, primeiramente aqui e depois, no capítulo sobre a teologia conciliar segundo Ratzinger, ao tratarmos da acolhida, da hermenêutica do concílio e a renovação da Igreja. O ponto de partida de Ratzinger consiste em colocar a fé e a Igreja no plano do conceito da verdade e não das tradições religiosas. A Igreja faz a opção pela verdade, de ser conforme a verdade, de servi-la. Eis a tese polêmica e contrastante de Joseph Ratzinger: a fé pertence ao âmbito da verdade, pois, hoje como ontem, é a opção para a prioridade da razão e do racional. A inevitabilidade da questão da verdade. Para Ratzinger o conceito de verdade é fundamental, é questão essencial para a fé cristã. Existem verdades objetivas, valores intrinsecamente verdadeiros, diferentemente do que é afirmado pelo pensamento moderno que consolidou a ideia segundo a qual não há nada simplesmente verdadeiro ou bom por si, mas depende do contexto, da conveniência, da utilidade. E onde a utilidade é posta acima da verdade, o homem torna-se escravo da utilidade e dos que podem decidir sobre ela. Noutras palavras, desde a modernidade, a pretensão da verdade foi posta em dúvida a tal ponto que no início do terceiro milênio, e precisamente no âmbito de sua expansão original, Europa, o cristianismo se encontra imerso em uma profunda crise que é consequência da crise de sua pretensão da verdade. Tal pretensão cristã, da fé conforme a verdade, tem seu sentido na encarnação do Logos, a revelação da verdade. Essa pretensão cristã de levantar a exigência da verdade em favor dos enunciados concretos da fé parece, hoje, não apenas arrogância, mas também sinal de falta de ilustração, de um iluminismo deficiente, afirma Ratzinger. Optar pela verdade tornou-se sinônimo de intolerância. O espírito de nossa época pergunta ainda como Pilatos: o que é a verdade? E compreende esta pergunta como a única atitude apropriada em relação à verdade, pois, nesta concepção, a verdade é substituída pela decisão da maioria, uma vez que ela não pode ser considerada uma entidade acessível e vinculadora para todos os homens. Diante disto, quem permanece nesta linha de pensamento considera que a multiplicidade das culturas é prova da relatividade de todas elas, assim, a cultura é contraposta à verdade. E é justamente aqui que temos o núcleo do problema. Esse relativismo, que é hoje o sentimento fundamental dos homens ilustrados, penetrando amplamente até mesmo a teologia, é o mais profundo problema de nosso tempo. A mudança de paradigmas, dos conceitos de eclesiocentrismo, cristocentrismo, para um reinocentrismo, como se os primeiros já estivessem superados, mostra que a verdade foi substituída pela praxis,
pelo critério de utilidade, pelo primado do factível. No entanto, prescindir da questão da verdade líquida também a norma ética, pois quando não se identifica o que é verdade, não é possível saber o que é bom e muito menos o que é o bem em sentido absoluto. Quando o bem é substituído pelo melhor, o bem é posto de lado. O melhor, que para Ratzinger é definido pelo cálculo das consequências de uma ação, favorece não o bem, mas a categoria do útil, estabelecendo o relativismo ético. Por isso recorda que é necessário compreender que a verdade e o bem constituem o coração de toda a cultura. Mas qual a origem da pretensão e da dúvida em relação à verdade? Não estaria o cristianismo contestando a tolerância, virtude por excelência da modernidade, ou retrocedendo nas conquistas de igualdade das culturas? A questão da verdade, por ser uma questão que diz respeito ao ser humano, e por isso a fé, tornou-se inevitável. Deixá-la de lado significaria relativizar a própria vida. Se a fé cristã almeja ser uma possibilidade de verdadeira existência para o ser humano, se quiser anunciar Deus ao mundo e aos homens, então precisa colocar no centro de sua reflexão a questão da verdade. A pergunta sobre Deus é, simultaneamente, a pergunta sobre a verdade e sobre a liberdade. A pretensão da verdade posta em dúvida. Apontamos que a crise da fé cristã, e por consequência a crise da Igreja, é consequência da crise de sua pretensão da verdade. Ratzinger aponta duas dimensões que a tornam densa tal como se apresenta. Constatando o fechamento da filosofia à metafísica, insiste que a atitude que mais falta ao homem moderno é a submissão da inteligência à verdade. Falta firmeza na verdade porque a base que a sustenta foi tirada, a certeza de que o homem é e está aberto à verdade, é capaz da verdade e não tem o direito de mudar uma vírgula da verdade que foi dado conhecer. Renunciar ou deturpar a verdade não resolve o problema humano, ao contrário, conduz à ditadura da arbitrariedade, na qual toda decisão humana é substituível. O homem perde a dignidade quando não é capaz de conhecer a verdade, quando tudo não passa de produto de uma decisão individual ou coletiva. Esta é, portanto, a primeira face da dupla dimensão. Questiona-se cada vez mais se é realmente oportuno aplicar o conceito de verdade à religião, em outras palavras, se é dado aos homens conhecer a autêntica verdade sobre Deus e as questões divinas. Situado no mesmo nível das demais religiões, o cristianismo é atualmente considerado pelo pensamento atual como que cego diante da limitação humana do conhecimento divino. Este pensamento que perfaz a mentalidade historicista e relativista posiciona-se cada vez mais cético frente à pretensão da verdade em matéria de religião, pois levanta questões que desestabilizam as origens e conteúdos do cristianismo. A tal ponto que surge um novo conceito de verdade, já não mais como uma força vinculadora e uma promessa segura, mas foi transformada em uma forma de expressão cultural do sentimento religioso. Isto se deve ao fato dos fundamentos filosóficos do cristianismo se mostrarem problemáticos após o fim da metafísica e seus fundamentos históricos serem colocados à prova pelos métodos históricos modernos. Aqui emerge o problema central da fé cristã para o ser humano do terceiro milênio, a verdade do cristianismo. Para Ratzinger, o centro essencial da fé cristã é justamente aquilo que lhe é negado hoje, um encontro sempre novo com a verdade, um acontecimento onde o Logos, Deus vivo, contemporâneo do ser humano, se aproxima e fala. O cristianismo não é uma filosofia complicada e envelhecida com o passar do tempo, não é uma imensa coleção de dogmas e preceitos. A fé cristã consiste em sermos tocados por Deus e sermos suas testemunhas. A tarefa da Igreja está circunscrita nesta realidade, ser o espaço relacional e testemunhal do encontro com Deus. Por isso, Ratzinger admite duas tarefas urgentes: o dever da teologia cristã em examinar cuidadosamente as diferentes instâncias que se levantaram contra a pretensão da verdade do cristianismo no âmbito da filosofia, das ciências naturais, da história, e enfrentá-las com coragem, assim como, também deverá obter uma visão geral da questão da verdadeira essência do cristianismo, de seu lugar na história das religiões e sua localização na existência humana. Ratzinger parte da concepção de que desde a sua origem, o cristianismo encontrou seus precursores, e sua preparação interna no racionalismo filosófico não nas religiões. Sustentado na tradição bíblica e no pensamento agostiniano, aponta uma evidente continuidade desde o escárnio dos deuses, nos salmos e teologia da sabedoria do Antigo Testamento, ao lugar dado por Paulo ao cristão no primeiro capítulo da Carta aos Romanos.
bem como aos primeiros teólogos do cristianismo, os apologistas do século II. Todos estes momentos e autores fazem alusão ao divino que a análise racional da realidade pode perceber, e não como as demais religiões, as quais se baseiam nas imagens e ideias míticas. Ratzinger situa, portanto, o cristianismo no âmbito da teologia física, tal como Agostinho. Além disso, toda a sua reflexão está pautada na existência do Verbo que se fez carne, o Logos, que fundamenta a racionalidade da fé cristã, o que significa que o cristianismo é um triunfo sobre a desmitologização, um triunfo do conhecimento e, com isso, da verdade. Verdade que torna a aparência supérflua. Toda esta discussão pode ser resumida com as próprias palavras de Ratzinger. Agostinho identifica o monoteísmo bíblico com as ideias filosóficas sobre o fundamento do mundo formadas em suas diversas variantes na filosofia antiga. A isso se faz referência quando, desde o Sermão do Areópago de Paulo, o cristianismo se apresenta com o propósito de ser a religio vera. Assim, pois, a fé cristã não se baseia na poesia nem na política, essas duas grandes fontes da religião, baseia-se no conhecimento. Venera esse ser que é o fundamento de tudo que existe, o Deus verdadeiro. No cristianismo, o racionalismo se tornou religião e não é mais seu adversário. Portanto, o cristianismo, desde suas referências e primeiras instâncias, não quis ser uma religião entre outras religiões, não quis se limitar à relatividade e à possibilidade de intercâmbio de imagens, com finalidades ou utilidades políticas, mas um triunfo do conhecimento sobre o mundo das religiões. Logo, é próprio do cristianismo sua pretensão à verdade, isto é, ele atendeu às exigências da razão e à necessidade religiosa do homem que a filosofia não dá conta, vai além da relação com um Deus que exista só no pensamento. Quando o Deus do pensamento se encontra no interior de uma religião como Deus que fala e age, então conciliam-se pensamento e fé. Ora, é justamente essa união entre pensamento e fé que caracteriza o cristianismo como religio vera, pois é por ele que todos podem ter acesso a Deus. Esta unidade, racionalismo e fé cristã, se deu no início da missão cristã e na construção da teologia cristã, trazendo duas significativas mudanças, entre outras, na imagem filosófica de Deus. O Deus cristão é verdadeiramente natura Deus, Deus por natureza, diferentemente dos deuses míticos e políticos. No entanto, nem tudo que é natureza é Deus. Deus é Deus por sua natureza, mas a natureza como tal não é Deus, argumenta Ratzinger, e explica que assim separam-se física e metafísica. Surge a distinção entre Deus e a natureza, pois Deus precede a criação. Com esta distinção surge outro aspecto, e mais decisivo, uma verdadeira reviravolta copernicana na compreensão de Deus. A fé do Antigo Testamento e, principalmente, do Novo Testamento, testemunham que Deus entrou na história dos homens. Foi ao encontro do homem para que o homem pudesse encontrar-se com ele. O homem pode unir-se a Deus porque Deus se uniu ao homem. Afirma Ratzinger, e daí conclui que as duas dimensões da religião que sempre estiveram separadas, a natureza dominante e a necessidade de salvação do homem que sofre e luta, aparecem intimamente unidas. Assim, o racionalismo pôde se transformar em religião porque o mesmo Deus do racionalismo entrou na religião. Essa é a questão básica para entender em que medida se configura a apologia do cristianismo como religio vera. Embora o elemento decisivo, a encarnação do Verbo, exija fé, o Logos é a condição prévia para que os dois princípios fundamentais, aquele aceito pelo racionalismo filosófico e este pela fé cristã, condicionem o triunfo do cristianismo sobre as religiões pela reivindicação de sua racionalidade. Ratzinger não esgota seu argumento apologético na tese da racionalidade da fé cristã, mas aponta o rigor moral do cristianismo como motivo de igual importância, salientando que as exigências que o Deus único faz ao homem coincidem com o que todo homem traz escrito no coração, expressos por Paulo em sua carta aos Filipenses. Levai em consideração tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Filipenses 4, 8. Aqui novamente ele confronta o revelado com o pensado, isto é, a união de Deus confirma-se e concretiza-se na união igualmente crítica com a moral filosófica, de cunho estoico. Do mesmo modo que no âmbito religioso, o cristianismo superou os limites das escolas filosóficas ao considerar o Deus que está no pensamento como um Deus vivo, também aqui se deu um passo da teoria ética à prática moral vivida em comum.
na qual a perspectiva filosófica é superada pela concentração de toda a moral no duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo, e se traduz em ação real. A união entre fé e razão e a orientação moral pela caritas foi a força que levou o cristianismo a se transformar em religião universal. A expressão religio vera é, por sua vez, a síntese de razão, fé e vida. No entanto, esta síntese já não consegue expressar a unidade entre racionalismo e cristianismo, e a expressão religio vera é apenas a expressão de uma cultura histórica. Certamente aconteceram mudanças no racionalismo e no cristianismo para que isso seja assim. Atualmente parece se impor, como forma de religiosidade que mais se adapta à consciência moderna, uma interpretação diferente da relação entre filosofia e religião daquela dada pelo cristianismo, através da qual não se pode chegar por um único caminho a um mistério tão grande. Para o racionalismo hoje não é possível conhecer a verdade como tal. Não se pode chegar por um único caminho a um mistério tão grande, ao divino. Nem se admite que uma só pessoa reflita o divino a ponto de excluir as outras. Pensar em Cristo como caminho é interpretado como intolerância aos outros caminhos. Tal é a realidade. Muitos são os caminhos, muitas as imagens, todas refletem algo do todo e nenhuma é, por si mesma, o todo. Isto abriga o ethos da tolerância, que reconhece em tudo um pouco de verdade, não põe o próprio acima do desconhecido e integra-se pacificamente à sinfonia polifônica do eternamente insuficiente que se oculta nos símbolos, que parecem ser nossa única possibilidade de alcançar o divino de algum modo. Esta é uma das principais questões que a teologia deve discutir na atualidade. A Igreja precisa se perguntar: acaso a fé cristã é capaz de se apresentar ao mundo como verdadeira existência humana no mundo de hoje? A fé cristã deve abandonar sua pretensão de ser força vital, de apresentar o caminho, a verdade e a vida e aderir à visão neoplatônica cuja ideia fundamental é de que a verdade está oculta, ou ainda a visão budista ou hinduísta da verdade e dos símbolos. O cristianismo deve se conformar em ser apenas uma parte do rosto de Deus e dar como superada sua pretensão de religio vera? Ratzinger está consciente de que estas questões não podem receber uma resposta meramente teórica, mas precisa de uma combinação de conhecimento e ação. Não um conhecimento que esteja reduzido por completo a uma ciência exata, como queria Marx, opondo à fé o caráter único da matéria, suprimindo a ideia do divino e assumindo como visão predominante do mundo aquela estritamente científica. A fé cristã é, hoje como ontem, a opção da prioridade da razão e do racional. Esta foi e é a opção cristã fundamental, a existência original do Logos. Assim, não é a razão um subproduto casual do irracional, ao contrário, a razão está no princípio de todas as coisas e em seu fundamento, ou no princípio está a força criadora da razão, pois no princípio era o Verbo, João 1, verso 1. O cristianismo é, portanto, uma religião com uma visão racional da realidade, uma religião que tem, na sua concepção de mundo, os conceitos de natureza, homem, Deus, ethos vinculados entre si, pautado na primazia do amor. Disto decorre uma consideração: a primazia do Logos e a primazia do amor se mostraram idênticas. O Logos se mostrava não só como razão matemática no fundamento de todas as coisas, mas como amor criador a ponto de compadecer com o criado. Ratzinger argumenta que a formulação, ou a busca, de uma ética da paz universal, ou mesmo de um sentido racional para a existência humana, por parte da teoria da evolução que tem seu conceito-chave no modelo de seleção, é pouco apropriado e não chega a ser uma filosofia universalis, ou seja, não é uma resposta ao sentido da vida. Por isso urge, para que a fé cristã seja compreendida e acolhida como força vital, uma busca de sentido claro ao conceito do cristianismo como religio vera a partir do reto agir, ortopraxis, e no reto crer, ortodoxia. Para isso, o argumento mais profundo deve consistir no fato de que o amor e a razão coincidem como verdadeiros pilares fundamentais do real. A razão verdadeira é o amor, e o amor é a razão verdadeira. Em sua união constituem o verdadeiro fundamento e o objetivo do real. A expressão bíblica da primeira carta de João, de modo belo e conciso, mostra a síntese cristã que é fundamento de toda a reflexão de Ratzinger. Nós acreditamos no amor, 1 João 4, verso 16.
Cristo tornou-se o descobrimento do amor criador. A racionalidade do universo revelou-se como amor, como racionalidade maior que acolhe e salva o obscuro e o irracional. Razão e mistério encontrarão-se, a concentração do todo em um só abriu as portas a todos. Todas as pessoas podem se tornar irmãos e irmãs, sob um único Deus. O relativismo, filosofia dominante. Sendo factível a determinar o futuro e dar sentido ao hoje, o relativismo se torna uma convicção cada vez mais ampla, como filosofia dominante, como exigência da renúncia da fé cristã à verdade. Essa renúncia seria a condição básica para uma nova paz do mundo e para a reconciliação do cristianismo com a modernidade, para o estabelecimento de um ethos de tolerância religiosa e cultural. Para Ratzinger, o relativismo tornou-se hoje o problema principal para a fé cristã, na medida em que o que é verdade é apenas desde o ponto de vista daquele que a pensa, podendo ser falsidade desde o ponto de vista de todos os demais. Assim, neste mundo caracterizado pelo relativismo, reabilitar a verdade é a tarefa mais urgente, uma vez que a questão acerca da verdade é a pergunta essencial da fé cristã. A filosofia moderna, distanciando-se da metafísica e destronando a teologia, não tornou o pensamento mais livre, ao contrário, mais limitado. É convicção de Ratzinger que a razão, ao afastar-se das questões últimas, faz-se relativista e incompetente para decifrar os enigmas da vida. Ele afirma com intrepidez que quando já não se fala mais de Deus e do homem, do pecado e da graça, da morte e da vida eterna, então tudo vira gritaria, e todo o barulho que se faz é só uma tentativa inútil de ocultar o que é autenticamente humano. O relativismo é, para este modo de pensar moderno, como uma verdadeira garantia da liberdade, especialmente da liberdade de religião e de consciência, onde a verdade é substituída pela boa intenção, fazendo a religião manter-se no plano subjetivo porque nem ela é capaz de conhecer aquilo que é objetivamente bom e verdadeiro. O relativismo, como está explicitado, não se apresenta apenas com a sua veste de renúncia resignada ante a imensidão da verdade, mas também como uma posição definida positivamente pelos conceitos de tolerância, conhecimento dialógico e liberdade, conceitos que ficariam limitados se afirmassem a existência de uma verdade válida para todos. Inquirindo mais sobre a questão, Ratzinger afirma que o relativismo surge hoje também como fundamento filosófico da democracia, que se baseia no princípio de que ninguém deve pretender conhecer o caminho certo. A democracia vive aceitando todos os caminhos como fragmentos de um esforço comum por encontrar o que é melhor. A democracia admite uma concorrência, mediante o diálogo, de formas de vida e não de uma fórmula comum. O sistema é livre na medida em que mantém posturas relativas harmonizadas abertas a novos desenvolvimentos. Assim, no atual contexto democrático, uma sociedade livre tem de ser relativista, só com esse pressuposto poderá permanecer livre e aberta para o futuro. O relativismo, que portanto constitui um princípio básico da democracia, defende a tese de que o essencial a ela é que tudo pode ser posto em discussão. Ratzinger coloca essa absolutização do relativismo como fundamento da anarquia, pois a democracia vive com base em que existem verdades e valores sagrados que são respeitados por todos, isto é, a democracia só pode subsistir, sem afundar-se na anarquia, se antes vier precedida de um determinado ethos. O princípio da maioria só é tolerável se essa maioria não estiver autorizada a fazer tudo ao seu arbítrio. Maioria e minoria estão sujeitas a uma justiça que obriga as duas, estão sujeitas aos elementos fundamentais prévios à existência do Estado e que devem ser invioláveis para todos. Por isso é de suprema importância para a preparação e a conservação da democracia preservar e aprofundar as convicções morais fundamentais, sem as quais ela não poderá subsistir. A maioria não exprime necessariamente os valores fundamentais, isto é, o critério da maioria nunca é suficiente para definir um valor moral. Não só a democracia, mas a humanidade toda sofre sérias consequências quando se pressupõe que não pode haver nenhuma instância acima das decisões da maioria. Quando tal realidade se estabelece, uma maioria acidental se torna o absoluto, pois o absoluto, o irrevogável, volta agora a existir. Achamo-nos expostos ao domínio do positivismo e, portanto, à absolutização do acidental, mais ainda, do manipulável. Quando a pessoa humana é excluída da verdade, então é só o acidental e o arbitrário que podem dominá-la.
o relativismo converte-se numa virtude da democracia na medida em que só se considera objetivamente fundamentado o que pode ser demonstrado como num laboratório e as demais questões, Deus, moral, vida eterna, são transferidos para o reino da subjetividade, a tal ponto que pensar que possa existir uma verdade acessível a todos, como faz a fé cristã, no âmbito religioso, implicaria certa intolerância. No âmbito da política, a concepção relativista é em grande parte válida, pois não existe uma única opção política certa. Há, portanto, certa validade do relativismo no campo político, mas não pode ser implementado sem limites, pois o relativismo total não é a solução. Ratzinger reconhece que o relativismo já é aplicado conscientemente no campo da religião e da ética, de modo especial na chamada teologia pluralista das religiões, a qual já assume posição de destaque na consciência cristã atual. Mas compreende o relativismo na teologia como um retrocesso da cristologia. De modo especial para J. Icke, um dos fundadores e mais destacados representantes desta teologia, para quem a crença numa verdade válida e vinculante para todos na figura de Jesus Cristo e na fé da Igreja é qualificada de fundamentalismo. Assim, identificar a figura histórica de Jesus de Nazaré com o Deus vivo representa uma recaída no mito. Jesus é relativizado e considerado apenas mais um gênio religioso entre outros. Neste sentido, Ratzinger salienta que a dissolução relativista da cristologia e, com maior razão, da eclesiologia, torna-se agora o mandamento principal da religião. Na medida em que convida a tolerância, que reconhece o valor dos outros e facilita a convivência entre as culturas, o relativismo pode parecer positivo e até necessário. No entanto, quando o relativismo transforma-se num absoluto, converte-se numa contradição, destrói o agir humano e acaba mutilando a razão. Passa-se a considerar aceitável somente o que pode ser calculado ou demonstrado no âmbito das ciências, que se convertem assim na única expressão de racionalidade, o resto seria subjetivo. As grandes questões humanas, aquelas que são essenciais, suas decisões sobre a vida, a família, a morte, a liberdade, quando relegadas para a esfera da subjetividade perdem seus critérios. É necessário agir segundo a consciência, mas, constata Ratzinger, a consciência no pensamento moderno foi transformada numa divinização da subjetividade. Tal visão é um reducionismo daquilo que a tradição cristã tão veementemente anunciou, a convicção de que o homem é transparente e pode sentir em si mesmo a voz da razão fundante do mundo. Por isso é urgente superar esse racionalismo unilateral, que amputa e reduz a razão, e chegar a uma concepção mais ampla dessa mesma razão, que foi criada não apenas para poder fazer, mas para poder conhecer as realidades essenciais da vida humana. Até aqui demonstramos que o cristianismo é a religião do amor e da verdade, pela inseparabilidade entre ambas as instâncias em Deus pessoa, isto é, trindade de pessoas. Para Ratzinger, verdade e amor são princípios complementares. Precisamos do amor na verdade e da verdade no amor, o logos do amor, para alcançar a verdadeira liberdade. Nesse sentido, ele faz uma teologia da verdade, em cujo centro está a pessoa de Cristo, a verdade encarnada, sentido e fundamento da Igreja. No amor e na verdade encontramos a preeminência de Deus, e nele, o modelo de comunhão. A eclesiologia de comunhão estará, portanto, fundamentada em Cristo, amor e verdade, que nos coloca em comunhão com a Trindade. A comunhão, no amor e na verdade, é a dinâmica da salvação, da qual a Igreja é sacramento.